uma ferramenta multidimensional para expansão de consciência. Sim, hoje eu quero compartilhar com vocês a minha experiência como ressonante. Oi, meu nome é Samantha Macedo e eu sou do canal Tudo é Onda e estou aqui para me conectar com você daí. Fica comigo que eu quero te contar essa experiência incrível que está sendo a ressonância harmônica. Uma coisa que eu preciso falar para vocês aqui, se vocês já viram outros depoimentos, certamente vocês viram que as pessoas comentam que elas não fazem parte da equipe do professor Hélio Couto, que elas somente são usuárias e que elas não têm nem permissão para falar de forma detalhada sobre a ferramenta. E eu também quero deixar isso claro aqui nesse vídeo. Eu não estou sendo patrocinada, eu não posso e eu também não quero falar de forma detalhada dessa ferramenta, não quero passar nenhuma informação incorreta para vocês. O que eu posso dizer é que é uma super ferramenta criada pelo professor Hélio Couto e se vocês tiverem interesse, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o site da plataforma dele, onde é que vocês fazem um cadastro totalmente gratuito. Existem vídeos, cursos gratuitos, inclusive o Caminho das Palestras, ele é totalmente gratuito, tá? E eu recomendo que vocês assistam se houver um real interesse em conhecer mais sobre a ressonância harmônica. Para quem ainda não teve uma clareza sobre o que é a ressonância harmônica, eu vou falar de uma forma bem básica aqui, não tem como eu explicar tudo o que a ressonância harmônica é e faz, mas entendam que é uma ferramenta de física quântica que ela serve para fazer transferência de informações em formato de ondas de frequência. Então essas informações elas vêm do que a física quântica chama de vácuo quântico. Um pouco complicado, né? O objetivo dessa ferramenta é nos auxiliar na evolução pessoal, espiritual e, por consequência, coletiva. Então tá, pessoal, deixa eu começar a contar um pouquinho de como foi pra mim. Eu conheci a plataforma do professor Hélio Couto em 2020, em outubro de 2020. Eu já estava lendo um livro nessa área aí, que é do Wallace Lima, e admito que o livro, ele não é tão denso quanto o material do Hélio Couto, na verdade, nem próximo disso. O Wallace foi bem sucinto nas palavras que ele usou e da forma com que ele trouxe o conteúdo, né, no livro dele. Porém, um amigo falou, olha, se você gosta desse tipo de conteúdo, dá uma olhada na plataforma do professor Hélio Couto, dá uma olhada no Caminho das Palestras. E naquele mesmo dia eu olhei um pedaço de um vídeo do professor Hélio Couto e eu achei bem denso, né? No começo eu não estava muito aberta, não. E aí, depois de uma semana ou duas, eu pensei, eu quero saber do que é isso, eu quero saber do que se trata. Em 2020, a gente teve uma perda gestacional e eu tive que passar por uma cirurgia às pressas. Foi bem complicado, aquilo me destruiu por dentro e eu tava entrando num processo depressivo e tava ruim pra sair. Foi bem pesado. E aí eu comecei a estudar algumas coisas nas linhas de terapia integrativa, comecei a frequentar centros terapêuticos que me ajudaram bastante. Só que com o tempo a gente vai percebendo, vocês vão ver que no processo do autoconhecimento as coisas vão fazendo sentido e a gente vai buscando mais e mais e mais e isso começa a tudo fazer sentido e a gente não para mais, tá? Então assim, fiz todo o caminho das palestras do professor Hélio Couto. E aí eu quis solicitar a minha ressonância, então eu entrei em contato com uma das pessoas responsáveis e liberadas pelo professor, uma das 5 pessoas, acho que ainda são 5, que estão se relacionando diretamente com o professor Hélio Couto, que fazem parte da equipe do Hélio Couto. Entrei em contato com ela e ela me disse, Samantha, eu preciso que você já tenha assistido os vídeos do Caminho das Palestras, tenha lido o livro do Mentes Informadas e eu estou enviando para você o manual da ressonância harmônica para você ler e aí você pode sim fazer o seu pedido. Então foi o que eu fiz. Eu li os 2 livros, eu já tinha assistido o Caminho das Palestras e aí eu fiz o meu primeiro pedido da ressonância harmônica. Quando eu pedi a minha ressonância, eu já estava no processo do autoconhecimento, já tinha lido, já tinha feito o Caminho das Palestras e
quando eu recebi a ressonância, eu já estava passando por catarses. Catarses são o que eles falam que é aquela briga interna. É quando o teu paradigma bate com um novo entendimento que está chegando. Então, a gente fica um pouco confuso, a gente tem uma resistência para aceitar essa nova ideia, né? Então, isso acontece mesmo antes da ressonância. O próprio professor Hélio Couto fala que tem gente que já começa antes, né? Foi o meu caso. E também tive sintomas físicos. Eu lembro que eu chorava copiosamente e eu não tinha um motivo, eu só não entendi o que estava acontecendo. Umas 2 ou 3 vezes eu tive diarreia forte. E isso eu sei que faz parte do processo, porque quando eu fazia terapia, limpeza energética, ainda faço, eu tenho às vezes, quando eu tô muito carregada, eu tenho às vezes diarreia, enjoos, enfim. E eu comecei a ficar muito briguenta. Eu comecei a perder um pouco da paciência com as outras pessoas, porque não estavam mais ressonando, essas pessoas não eram mais ressonantes com as novas ideias. Isso é uma coisa que a gente precisa trabalhar, tá? Porque a gente quer contar pro mundo o que está acontecendo com a gente quer contar pro mundo que a visão é diferente, mas existem pessoas que não estão preparadas para esse processo. E eu tive muita dificuldade para entender isso. Hoje isso começa a ser mais tranquilo para mim, mas eu ainda bato de frente com algumas questões e eu preciso trabalhar isso. Eu admito que na minha primeira onda eu fui um pouco relapsa da minha parte, porque quando a gente pede a ressonância, algumas pessoas se enganam pensando que ela vai fazer tudo por mim, e na verdade não. No manual da ressonância, o professor Hélio é muito taxativo em dizer assim, por exemplo, você vai pedir fluência no idioma inglês, você precisa continuar estudando inglês, porque a ressonância ela não vai fazer com que você aprenda o idioma. A ressonância ela vai agilizar, apurar o seu processo. Digamos que assim, para fazer o teu curso de inglês, você ia demorar 1 ano para pegar fluência, mas aí com a ressonância você vai demandar, sei lá, 6 meses, 7 meses, 8 meses. Ela acelera o processo, é isso que eu queria dizer. De tudo, tá? Então, assim, é muito importante que a gente continue estudando ou praticando aquilo que a gente quer melhorar, porque a ressonância, ela só vai dar uma amplificada. E eu disse só, mas é um super só. Entendam isso. Então, eu fui um pouco relapsa nessa parte do estudo, eu senti isso. No entanto, eu quero contar pra vocês que melhorou muito a questão financeira. Gente, eu tinha pedido dissolução de dívidas. Não, assim, ó, aqui em casa a gente não tem muitas dívidas. É aquelas dívidas assim, financiamento estudantil, carro, nossa casa, que é minha casa, minha vida. Mas a gente queria dissolver essas dívidas, a gente não quer mais precisar disso. Então, eu lembro que eu pedi isso. Eu pedi, na parte financeira, eu pedi essa parte de dissolução de dívidas e um pensamento mais coerente quanto a investimentos, quanto a escassez financeira, quanto as finanças no geral. Isso foi em 2021, gente, em dezembro de 2021, quando eu recebi minha ressonância. Aí, em janeiro, o meu marido chegou pra mim e disse assim, amor, o que você acha da gente vender o carro pra sair do financiamento? E a gente faltava assim 1 ano pra pagar ele, faltava 12 parcelas. E a gente fez as contas e valia a pena. Não deu 1 semana que a gente postou o carro, ele vendeu. E assim, a pessoa que comprou pagou no dinheiro, sabe? Pagou, a pessoa chegou ali e foi a primeira dívida que a gente quitou. Na época eu não tinha me ligado nisso, mas aconteceu. Aí o meu esposo, ele tinha uma dívida com o FIES, que é o financiamento estudantil, e a gente tinha parado de pagar porque no ano anterior começou a ficar apertado e a gente tinha que escolher o que a gente ia pagar ou não. E aí, esse ano, eu não sei se vocês sabem, mas o Bolsonaro, nosso presidente, liberou o parcelamento ou quem estava com dívida para pagar. E a gente
pegou, né? A gente foi atrás e a gente conseguiu resolver. Então, uma dívida que seria em torno de 12 mil que ele teria que pagar, que a gente teria que pagar, foi para 1.000 e alguma coisa, eu não sei dizer o certo. Então, e a gente ainda conseguiu parcelar e vai tirar o nome dele disso aí. Então, as coisas elas começam a acontecer. Como isso acontece, eu não sei, né? Porque não tem muito a ver com o nosso estudo, enfim, mas as coisas acontecem porque tudo ressoa. Eu queria contar para vocês que a gente também, eu tinha pedido também novas fontes de renda. O meu esposo, agora a gente está em abril, o meu esposo recebeu uma nova proposta de trabalho. Eu também tinha pedido uma orientação profissional para mim, porque eu trabalhava no modelo home office para uma empresa ainda, e por mais que eu fosse franqueada, eu ainda prestava contas para uma empresa, então eu queria fazer alguma coisa que fosse para mim. E o negócio aconteceu de tal maneira que eu consegui sair da franquia, e hoje eu não tenho assim algo que eu estou trabalhando, mas eu estou super focada em fazer os vídeos no YouTube, porque eu tô nesse processo de autoconhecimento, tenho testado técnicas, tenho estudado muito e tudo tem funcionado pra mim, então eu quero compartilhar isso com vocês. Se isso vai virar minha profissão, não tenho certeza, mas eu tô gostando muito dessa vibe de gravar vídeo, de editar vídeo, é uma coisa diferente pra mim e eu estou falando sobre assuntos que eu gosto. Então talvez isso seja parte do meu processo também. Talvez não, porque não existe coincidência. Eu acredito que isso faz parte do meu processo também. Pedir também dissolução de medos antigos, principalmente na questão da saúde, né? Porque eu falei pra vocês da questão da perda gestacional, da cirurgia e tudo mais. Então eu criei muitas crenças em cima disso tudo. Pedi dissolução desses medos. Aconteceu. Tem acontecido, claro que todo dia a gente precisa trabalhar isso, todo dia eu me fortaleço, mas assim, do jeito que era antes, que eu ficava com medo assim de ficar pensando naquilo uma tarde inteira, não tá mais acontecendo. E isso é muito bom. Eu sou muito grata a esse processo que eu tô passando. Eu conversei com a responsável que tá fazendo os meus atendimentos, agora já tem mais de 90 dias que eu pedi a primeira onda. E eu quero pedir a minha segunda onda, já comecei a ler de novo o manual da ressonância, porque eu acredito que vale a pena fazer essa releitura, tem muita coisa que passou da primeira vez, e agora eu tô pegando e tô montando o meu segundo pedido, só que ela me respondeu que nesse momento que eu tô vivendo, eu tô gestante. E eu não posso fazer a ressonância, então ela foi muito querida, ela me disse assim, Samantha, nesse momento não é aconselhável, não há prejuízos, mas é importante que você não faça por causa da barreira que se cria, dos pensamentos e tudo mais, então a gente indica não fazer. Perfeito, ela foi muito tranquila e ela disse assim, mas eu vou pedir pro professor Hélio Couto fazer uma sonda espiritual pra você e pro seu bebê. Nossa, gente, aquilo falou tanto comigo, eu falei, nossa, eu tô precisando, sabe? Me emocionei porque ela não precisava ter feito isso. E ela fez, e eu gostei muito. Então, sempre eu tenho conversado com ela quando eu falo sobre a minha ressonância, pra pedir qualquer coisa, pra tirar dúvidas. Eu me emocionei. Enfim, já estou fazendo o meu segundo pedido da minha segunda onda. Quando eu tiver mais informações para passar para vocês sobre a segunda onda, eu passo. Mas eu queria dizer, para finalizar esse vídeo, se você tá pensando em fazer a ressonância ou se você já faz, coloca aqui nos comentários o que vocês têm sentido, se fez sentido isso para vocês. Porque quem é ressonante sabe, a gente conversa, a gente tem um grupo no Facebook do professor Hélio Couto e todo mundo faz compartilhamentos, todo mundo coloca suas dúvidas, sabe? Porque quando a catarse pega, gente, a coisa é séria mesmo. Tem gente que passa por dilemas vitais, assim, que não são entendíveis. E a gente se ajuda. Então coloca aqui nos comentários, deixa eu saber se você também é ressonante, do professor Hélio Couto. Deixa eu falar uma coisa pra vocês que eu não falei quando eu tava contando dos meus sintomas e das minhas catarses.
é muito normal que não se sinta tudo isso na primeira onda, tá? E se sentir também é normal, isso varia de pessoa para pessoa. O próprio professor Hélio Couto, ele fala que depende muito das crenças que a pessoa carrega, dos paradigmas que ela traz da infância, né, da vida uterina, enfim. Que tem gente que não sente nada na primeira onda e que por isso acha que não funciona. Mas, pessoal, funciona, só que tá tão enraizado que a gente não consegue sentir ainda. Então, se eu recomendo a continuação do tratamento, eu recomendo, porque pra mim aconteceu porque eu já estava vindo de um processo de autoconhecimento, acredito eu. Então não ficou tão difícil eu quebrar barreiras. Claro que o meio que a gente vive também interfere muito, né? Eu não consigo conversar sobre as coisas que eu tenho visto com pessoas que eu convivo. Então por isso que o grupo da ressonância é importante, por isso ler os livros é importante, por isso se manter conectado com essas novas ideias, com esses novos pensamentos é importante. E quanto mais a gente vai se libertando, quanto mais imerso a gente estiver nisso, não na ressonância em si, mas assim, nesses novos conhecimentos, melhor para o nosso desenvolvimento no processo da ressonância. E outra, a ressonância é uma ferramenta, só que eu ainda não conheço outra, mas ela é a única ferramenta para acelerar o processo. Acredito que tenham outras, mas eu acho que ela é a mais simples, porque ela é em formato de áudio, você não precisa fazer esforço com ela, você só vai continuar a tua rotina, os teus estudos, né? E ela vai só rodar. Não cabe a mim explicar como ela funciona, vocês já devem ter visto em outros vídeos. E também isso força vocês a lerem sobre o funcionamento dela. E, enfim, pode acontecer na primeira onda, pode acontecer na segunda. O importante é que não se pare. Inclusive, o professor ele diz assim: o salto quântico da maioria das pessoas acontece da sexta onda, da oitava onda. Então, imagina, eu já consegui ver meus bons resultados na primeira. Imagina na segunda, na terceira, eu tô animadíssima para fazer, mas eu sei que nesse momento eu preciso ficar mais conectada com o meu serzinho. Então é isso, queria compartilhar com vocês. E se esse vídeo fez sentido para vocês, se esse tipo de conteúdo atrai vocês, deixa um like. Se sentir no coração de se inscrever no canal, se inscreva no canal, porque vocês sabem que quanto mais a gente bombar tudo isso, mais pessoas vão ter acesso e a gente vai conseguir uma evolução coletiva muito mais rápida. Eu quero compartilhar com vocês outras técnicas que eu tenho vivido, testado, né? Eu não vou falar nada que eu não teste, que eu não faça. E espero de coração ver vocês nos próximos vídeos. Por enquanto, eu fico por aqui e até mais. Beijo!